Olá, alunos da primeira série, como que vocês estão? Animados para mais uma aula de história? Aqui é o professor Eduardo e hoje nós vamos falar de uma temática muito interessante. A gente está entrando agora na chamada alta idade média, baixa idade média, pessoal. E a baixa idade média, ela acontece lá no fim da Idade Média, em que a gente está caminhando para o declínio desta época, para quase ali a entrada da Idade Moderna. E um dos fatores importantes que vão contribuir para este declínio é a Guerra dos 100 Anos, pessoal, isso mesmo. E a gente vai estudar então essa guerra, quais que são os países ou os reinos envolvidos e quais foram as principais motivações para essa guerra. Vamos ver então os objetivos para a nossa aula de hoje? Então, o nosso objetivo principal desta aula vai ser compreender os motivos que levaram a essa tal Guerra dos 100 Anos, né? Essa Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. Ué, professor, mas espera aí, não foi 100 anos, foi mais que 100 anos. Sim, pessoal, foi mais que 100 anos, mas a gente arredonda ali, né? A gente decidiu dar este nome para esta guerra, né? Ficou conhecida, né, como a Guerra dos 100 Anos, né? Uma guerra que durou mais de um século. Então a gente já vê que é uma guerra muito longa, né, pessoal? Imagine uma guerra que dura mais de 100 anos, né? Então vamos analisar como aconteceu essa guerra, os motivos que levaram e os principais personagens também. Mas antes, pessoal, vamos relembrar um pouquinho sobre esse contexto medieval, porque esta guerra é uma guerra que acontece na Idade Média, certo? Então, você sabe quem era o grupo social que fazia guerra na Idade Média? A gente está falando de guerra, certo? A gente teve a Guerra dos 100 Anos, mas quem que era o grupo que participava desta guerra, né? E você sabe como que eram as guerras medievais? Será que as guerras medievais eram parecidas com as guerras contemporâneas? O que que eles já tinham, né, de tecnologia para fazer uma guerra, né? Então, pessoal, quem que eram os grupos que iam para a guerra, né? Era a nobreza, né, com forte destaque para os cavaleiros. Aqui eu quero relembrar para vocês novamente as 3 ordens da Idade Média, que basicamente vai ser, por todo o período da Idade Média, vai ser estas ordens, né? A gente vai ter 3 grupos sociais principais, certo? Que a gente chama de ordens, né? Então a gente tem o clero no topo dessa pirâmide, né, que eram os que oram, os nobres ou os cavaleiros, que são os que batalham, os que guerreiam, e os camponeses, que são os que trabalham para os outros grupos. Então, a função dos nobres era defender os outros grupos em caso de guerra. Por isso que eram os nobres que iam para a guerra, tá certo? E como que eram as guerras medievais, pessoal? A gente tem um forte uso da cavalaria nas guerras medievais, né? O uso de arqueiros, né? O uso de cercos, de máquinas de guerra como catapultas, pessoal, e torres e pontes elevadiças. Então a gente tem esses tipos de tecnologia, né? E algumas dessas vão se desenvolver justamente no período da Guerra dos 100 Anos, beleza? Você conhece a arma da imagem ao lado, pessoal? Já viu essa arma, né? Sabe para que serve essa arma, né? Essa é uma arma que ela foi usada em guerras da Baixa Idade Média, né? Ou seja, lá do fim da Idade Média. Como eu falei, a gente tem a Alta Idade Média, que é lá o esplendor lá no início da Idade Média, e no fim a gente tem a Baixa Idade Média, né? E ela foi utilizada na Guerra dos 100 Anos também, pessoal, né? Essa aqui, ó, é uma besta de garrucha, que está lá em exibição no Museu de Estraburgo, pessoal, né? Que ela funciona também como uma forma de arqueiro mais sofisticada, né? Um arco mais sofisticado, beleza? Uma coisa que a gente tem, pessoal, nas sociedades, né, nos países e tudo mais, para ter essa questão do nacionalismo, do sentimento nacional, são heróis nacionais, né? Então, aqui, ó, os países, a gente tem datas comemorativas, o Brasil tem datas comemorativas e relembram heróis nacionais, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem o Tiradentes, que é tido como um herói nacional. Tanto é que a gente tem até o feriado de Tiradentes, né? Mas na França, a gente tem o feriado de 30 de maio, que é comemorado, né,
em memória da morte de Joana d'Arc, que é uma heroína francesa. Vocês já ouviram falar de Joana d'Arc, pessoal? Sabem? Já viram algum filme, alguma coisa assim, comentando, falando, relatando a vida de Joana d'Arc? A gente vai ver um pouquinho quem que é esta moça e por que ela é considerada uma heroína, né? Ela viveu lá no século XV, né, e foi considerada posteriormente, ela foi santificada pela Igreja Católica, né, beatificada, e ela virou uma padroeira da França. Olha que legal. Então, pessoal, a Guerra dos 100 Anos, como a gente está comentando, né, ela vai de 1337 a 1453, né, pessoal? E ela é uma série de conflitos entre dois reinos, certo? Quem que são esses dois reinos? França e Inglaterra, tá? Então, os dois reinos que vão disputar territórios, que vão disputar hegemonias, vai ser os franceses contra os ingleses, tá, pessoal? E foi um conflito extremamente longo e vai ser danoso tanto para a França quanto para a Inglaterra. No fim, a gente terá um vencedor, mas ele vai ser danoso para os dois, tá, pessoal? Porque durante uma guerra, a gente precisa de investimento. E às vezes você, em vez de estar produzindo, investindo em alimentação, em investimentos, você vai produzir e investir armas, armamento, munição. Isso gasta a energia de uma sociedade, né? Você acaba focando para a guerra e isso acaba acarretando outras séries de problemas sociais, tá? Então, a gente vai ter um colapso econômico, né, desses dois países e outros países envolvidos ali também pela proximidade com as relações, né, com a França e com a Inglaterra, né? Então ela vai se estender por 116 anos, né, pessoal? A gente chama de Guerra dos 100 Anos, mas ela tem 116 anos. E ela foi interrompida várias vezes, né? Então a gente tem algumas batalhas importantes, aí tem uma pausa, tem algum momento de proximidade ali entre os franceses e os ingleses, mas volta a ter uma rixa e tem outra batalha, né? Porque já pensou, né, pessoal? Não tem como ser igual foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, ininterruptas, né? Porque foram 100 anos, mais de 100 anos, né? Então não tem como ter 116 anos de batalha ininterruptas, né? E, além dos acordos que a gente teve, como eu comentei, né, algumas proximidades ali, a gente também teve a Grande Peste, pessoal. Esse século XIV, ele vai ser um século muito problemático para a Idade Média, com a guerra e também com a peste negra, a peste bubônica, que a gente vai ver em uma das próximas aulas, beleza? E quais que são as principais razões para a guerra? A gente tem várias razões, tá? Mas entre as principais, né, a gente tem a disputa da região de Flanders, né, que é a parte da atual Bélgica, tá, pessoal? E a pretensão do rei da Inglaterra, Eduardo III, em ser o rei da França. A gente tem muita questão, pessoal, aqui neste momento, de parentesco de um rei de um reino e um rei de outro reino. Ou era um primo distante, ou era um meio-irmão, um sobrinho, um tio. Porque a gente tinha muitas relações entre os nobres, os casamentos eram entre os nobres, lembram? Né? E isso gerava com que muitos nobres de um rei ou de outro reino tivessem um grau de parentesco próximo, certo? Isso vai acontecer neste caso, né? E a região de Flanders, pessoal, era uma região muito produtora de algodão também, né? E por isso, a Inglaterra, a gente tem questão de lã, na verdade, né? A questão da produção de lã na região de Flanders. E a Inglaterra, como a gente sabe, até na primeira Revolução Industrial, ela era muito produtora de tecido, ela sempre foi exportadora de tecido. Então interessava muito esta região para os ingleses, né? E esse foi um conflito, então, tipicamente medieval, pessoal, com arqueiros, né, e tudo mais, né? Aqui, pessoal, a gente tem uma imagem que vai mostrar pra gente o porquê que esse conflito ele foi medieval. Vamos tentar analisar essa imagem, né? Essa é uma imagem da batalha sobre a ponte do rio Sena, em Paris, né, uma batalha na França. E quando a gente olha esses elementos, né, quais elementos da imagem evidenciam que a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra típica medieval? Então eu vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade, analisem com cuidado essa imagem, que elementos eles podem nos trazer, nos remeter à Idade Média e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver a resposta que o professor preparou para vocês, lembrando que é sempre uma resposta discursiva, né, pessoal? Então não vai estar exatamente como o professor colocou, mas tem que ter elementos base aqui nas respostas de vocês. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela foi um exemplo típico de guerra medieval, né? É um conflito no interior da nobreza por títulos e senhorios, pessoal, né? E na imagem, observa-se a presença de arqueiros e os guerreiros vestidos com armaduras e postando armas típicas das guerras medievais. Então a gente tem típicas características de uma guerra medieval, desde a vestimenta, né, a presença ali dos nobres nas batalhas, tá bom, pessoal? E o desenrolar desta guerra que vai perdurar, a gente vai ter muitas fases. A gente tem 3 principais fases desta guerra, né? Mas no desenrolar desta guerra, a maior parte vai contar com vitória inglesa, né? E eles vão chegar até ocupar importantes territórios da França em alguns momentos, né? Os ingleses vão ter fases desta guerra em que os ingleses eles vão estar muito à frente dos franceses nas disputas, né? E a gente tem uma das mais importantes vitórias dos ingleses, que foi a Batalha de Azincourt, né? E essa batalha, pessoal, ela vai provocar ali uma reação posterior aos franceses, porque os franceses eles estavam realmente perdendo cada vez mais essa guerra. E essa batalha é uma das mais retratadas, né, em quadros, em imagens também desta guerra. Vai ser uma batalha muito importante para os ingleses. Só que com isso, pessoal, a França vai reagir, né? Ela percebeu, né, principalmente depois dessa derrota nessa batalha, ela vai ter uma reação, certo? Né? E poucos anos após a batalha, né, o rei francês Carlos VII, ele lidera uma reação. Ele vai liderar, então, uma reação contra os ingleses e ele vai conseguir recuperar Paris, né? Naquela batalha, a cidade de Paris estava sendo tomada, então grande parte da França estava sendo tomada, grandes regiões estavam sendo tomadas pelos ingleses em 1415, pessoal. E durante esta reação vai aparecer uma figura muito importante que a gente viu lá no começo da aula, né? Que é a Joana d'Arc, pessoal. Essa mulher vai ser muito importante para a Guerra Francesa, o lado francês. Ela vai dar um up, né? E aqui a gente tem a coroação do Carlos VII em Reims, né? Em 1929, perdão. Mas então, pessoal, a gente falou da Joana d'Arc. Qual que é a influência da Joana d'Arc para a guerra, né? Quem que foi essa mulher, né? A Joana d'Arc, ela foi uma camponesa que ela dizia ouvir vozes do céu, né? Ela era muito jovem nesta época, quando ela ouvia vozes, ela era uma adolescente ainda, e ela ouvia vozes do céu. Ela, na verdade, teve encontro com algumas santas, ela dizia ser santas, né? Ou anjos que anunciavam coisas para ela, né? Que diziam que ela teria uma importância para o fim dessa guerra, certo? E depois de passar por vários testes, ela vai conseguir convencer o rei. Um dos testes mais relatados, pessoal, é que o rei estava numa festa, eles tinham marcado uma festa, né? E o rei ele se disfarçou, né, ali no meio da população e haviam colocado um camponês, como o rei, com roupas de nobre, né, ao rei. E Joana d'Arc, que não conhecia o rei pessoalmente, ela não vai até quem estava no trono, mas ela encontra o rei na própria festa e acaba se debruçando ao rei, né? Então, ela não sabia quem era o rei, mas ela acaba se curvando ao rei ali no meio da festa. Isso acaba surpreendendo a todos. E passo a passo ela vai conquistando, então, a confiança desses nobres e do rei também, né? Porque ela dizia que estava predestinada por Deus a liderar o exército e libertar a França dos ingleses, pessoal. E isso vai acontecer. A Joana d'Arc, com vários testes, ela vai dominar ali, né? Ela vai ser a comandante do exército francês naquela época. Já imaginou, pessoal, uma mulher comandando todo um exército na Idade Média, né? Muito interessante. A Joana d'Arc vai ser totalmente diferenciada das mulheres da época, né, pessoal? Então, por qual motivo
podemos dizer que a Joana d'Arc se diferencia do papel atribuído às mulheres pela sociedade de sua época. Então, Joana d'Arc ela vai liderar um exército, pessoal. Mas como que as mulheres medievais viviam? Era comum mulheres liderando o exército? Né? Então vamos pensar todos os detalhes aí e a gente já volta. Então vamos resolver, pessoal? Então, pelo fato de que as mulheres geralmente estavam sob a liderança de homens na Idade Média, pai, marido, irmão, né, ou qualquer outro, né, homem, ou até Cristo, né, a igreja ali na figura de Cristo, Joana d'Arc ela rompe com esse modelo, pois lidera um exército de homens. Então ela vai não ser comandada por um homem, mas ela vai comandar vários homens, né, pessoal? E sob o comando de Joana d'Arc, né, ela vai obter várias vitórias, e uma das principais batalhas que ela vai ganhar é a de Orleans, em 1429, né? Ela comandando as estratégias do exército, ela vai vencer esta batalha, né? Porém, pessoal, ela vai acabar sendo prisioneira em uma batalha dessas e vai ser julgada pelos ingleses, né? Ela vai ser julgada prisioneira pelos ingleses, né? E ela vai acabar sendo julgada, então, como bruxa e vai acabar sendo queimada viva aos 19 anos de idade, pessoal. Posteriormente, a Joana d'Arc ela vai ter o processo novamente revisto pela igreja, vai ser considerado que foi um erro e ela vai ser santificada, considerada uma santa pela Igreja Católica. E a gente chega ao fim desta guerra, né? E a gente vai ter a vitória dos franceses, principalmente a partir de Joana d'Arc, ele vai dar um novo ânimo para os franceses, né? E as consequências desta guerra, pessoal? A gente vai ter a ruína de nobres e o declínio do seu poder militar. E uma consequência muito importante que a gente tem que entender é que esse período de guerra vai fomentar o nacionalismo das pessoas. Eu sou francês, eu sou inglês. O sentimento de nação, que até então a gente tinha poucas nações ainda, reinos-nação ali, né, que tinham se unificado, né? A gente tinha Espanha e Portugal ali no máximo nesse momento, né? A gente vai ter a ascensão dos arqueiros e também o advento ao longo da guerra das armas de fogo, o despovoamento de campos, né? E no campo político a gente vai ter o fortalecimento do poder do monarca, né? Para a partir daí a gente ter o surgimento dos absolutismos, né? Apenas um rei forte, né? A gente vai ter o declínio do feudalismo ali, dos senhores feudais, tá bom? Então vamos para mais uma atividade, pessoal, analisando a Joana d'Arc. Então analise a imagem ao lado, escreva um parágrafo de 3 ou 4 linhas, destacando elementos
os elementos militares e o papel de Joana d'Arc. Aqui a gente tem a Joana d'Arc na Batalha de Orleans. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Então vamos responder, pessoal? Então Joana está ao centro da imagem, certo? Segurando um estandarte após a vitória sobre os ingleses. E aqui a gente tem todos os soldados se curvando diante dela em reverência, pessoal. Olha que imagem interessante, né? Vários homens se curvando a Joana d'Arc. Então o que a gente viu durante esta aula, né? A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre França e Inglaterra, né, pela posse do trono francês, né, sempre a Inglaterra tentando tomar o trono francês, já que a gente tinha parentescos do reino inglês com o rei da França, né, então ele vai tentar tomar o reino inglês, o reino francês, e foi um período longo com várias interrupções. E nesse conflito destaca-se o papel de Joana d'Arc, uma camponesa que liderou o exército francês em importantes vitórias. E a guerra terminou com a vitória da França. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.